Muito antes, mas mesmo muito antes dos portugueses terem chegado aqui, já o delta do Rio das Pérolas e o Mar do Sul da China, em geral, constituíam uma bacia que regurgitava de comércio. É preciso não esquecer que apenas cerca de 20% das especiarias é que faziam o seu caminho para a Europa. O resto comerciava-se aqui numa intrincada teia de relações económicas e financeiras que apenas se sofisticou mais ainda com a chegada dos ocidentais, mas de forma alguma começou ali. Assim, o interesse deste livro para os interessados na história da economia e das finanças, mas também para o leitor comum. Merchants of Canton and Macau, Success and Failure in 18th Century Chinese Trade, Paul Van Dyck. Em português podemos traduzir como Mercadores de Cantão e Macau, Sucesso e Fracasso no Comércio Chinês do século XVIII. O autor é Paul Van Dyck, como disse, académico, perito nestas áreas de conhecimento e com créditos bem firmados. Ora bom, Van Dyck aborda aqui o perfil de vários grandes mercadores chineses, os chamados Hong, comerciantes autorizados pelo Estado a fazerem negócios com os estrangeiros. E, bom, aqui se retratam figuras de sucesso, mas também perfis de ruína. Mas, aos nossos olhos, mostra-se principalmente um quadro inusitado e, ao mesmo tempo, fabuloso do que era comerciar na China de então. A forma como os contratos, a boa ou a má fé, o contrabando e até o direito em geral eram encarados. O contrabando é um tópico que suscita a mais completa estupefação. Se não vejamos, os mercadores tinham muito cuidado em destruir documentos relativos às contas de contrabando. Isto porque quem fosse apanhado com livros de caixa relativos à contabilidade sobre produtos proibidos, certo era que estava metido em trabalhos e não seriam poucos. E não era só o ópio ou pedras preciosas e metais que poderiam constar da lista de materiais proibidos. De facto, as cores amarela ou carmesim, por exemplo, eram em exclusivo reservadas ao uso do imperador. Assim, nenhum produto comercial poderia ter essas colorações. Os tecidos, e nomeadamente as sedas, incluíam-se nesse rol. Se fossem dessas cores, eram imediatamente colocadas na categoria de material de contrabando. Caso não houvesse documentação, as coisas mudavam um pouco de figura. É que o mercador apanhado em flagrante podia sempre demonstrar que contrabando não existia porque não havia papéis que atestassem a sua existência. E o funcionário da inspeção poderia, mais calmamente, receber o seu suborno, sem temer que um dia alguém lhe apresentasse papel atestando a sua falta de lealdade ao Estado. Claro, tudo isto se passava na dinastia Qing dos séculos XVIII e XIX, que estava mergulhada na corrupção e caminhava a passos largos para a total bancarrota. E a este propósito, diga-se que nesses tempos a insolvência não dependia das folhas de balanço, do deve e do haver. De facto, o Estado considerava pura e simplesmente solvente qualquer comerciante que mantivesse ao largo os credores, isto mesmo que estivesse completamente afundado em dívidas e sem esperança de algum dia as poder pagar. Enfim, era assim, nesses tempos, o comércio no delta do Rio das Pérolas. O autor é, como disse, Paul Van Dyck, de que já falei antes aqui, quando apresentei outro dos seus livros e abordando um tema bastante semelhante ao deste, que se chamava Americans and Macau, Trade, Smuggling and Diplomacy on the South China Coast. Bom, este livro, Merchants of Canton and Macau, Success and Failure in 18th Century Chinese Trade, é da Hong Kong University Press e foi dada à estampa em 2016. Volto para a semana com mais livros e mais autores.